Olá pessoal, bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite, né, pessoal? Graças a Deus a gente mais um dia aqui para continuar, né, pessoal? O nosso processo, o nosso caminho espiritual, a nossa jornada espiritual, né? Como a gente falou ontem no vídeo de ontem, né, pessoal? Então, vamos continuar esse processo, tá? Esse processo que é intrínseco é da gente, é vocês que tá sendo chamado, tá sentindo desejo de escutar essas coisas espirituais, de como é que se diz? Entender essas coisas espirituais, tá? Então, pessoal, graças a Deus, tá? Obrigado. Vocês aí que estão sendo chamados por Deus, vocês estão escolhendo aqui o meu canal para vocês ajudar vocês nessa caminhada aí, tá, pessoal? Da consciência. Eu agradeço aí a vocês. Espero que vocês continuem firmes, tá? Os meus vídeos têm ajudado a você, tá certo, pessoal? Ontem, né, pessoal? Ontem eu, como é que se diz, gravei o vídeo aí, mas eu tava ontem mal também, tá, pessoal? Tava a minha garganta, eu tava meio febril. Eu tive que tomar um remédio, tá? Ontem tomei o suco de limão, tá? Na hora que eu terminei de gravar o vídeo ontem, né? Que eu dei uma deitada, descansei, eu melhorei, tá, pessoal? Mas eu não tava mal ali, tá? Tava com a garganta, sentindo, parece que a gripe querendo me pegar, né, pessoal? Você vê porque eu tomo suco de limão, tá tomando minhas vitaminas C por causa disso, ó. Se eu não tô tomando essas coisas, tá, pessoal? Eu caía na cama ali, tá? Porque eu já tava ali com a vontade, o corpo já doendo, meio febril a garganta, né? Então tem que se cuidar, viu, pessoal? Tome aí as vitaminas C, suco de limão, tá? Porque esses tempos tá frio. Hoje mesmo amanheceu bastante frio, tá? Tava sentindo um frio muito grande, né? O tempo toda hora mudando, né? Esquenta, esfria, esquenta. Então é um clima que pode deixar a gente assim doente, tá? Mas você vê que eu mesmo assim eu gravei ontem e a espiritualidade ontem me regenerou. Quando eu acabei, que eu deitei, né? Eu comecei a suar assim, aí eu vi que a febre tinha ido embora, tá, pessoal? Ele sabe, tá, pessoal? Ele tá me sustentando porque senão eu não gravo o vídeo aqui para vocês, tá, pessoal? Entende, pessoal? Então, graças a Deus, por que eu tô falando isso aqui, pessoal? Por que eu tô dando essa introdução aqui para vocês? Agradecendo, né? E a gente, com o maior esforço, tem que continuar o caminho da espiritualidade, tá? Por que a gente tá falando? Porque meu tema hoje, cadê? Cadê aqui, pessoal? Pegar meu estudo aqui. Vamos aqui que a gente vai falar muita coisa aqui, tá, pessoal? Deixa eu dar uma luz aqui, tá? Então, o meu tema de hoje é o que é a senda espiritual. Você já viu falar sobre essa palavra, pessoal? Senda espiritual? Eu acho que é no meio mais espiritualista que usa esse conceito, essa palavra senda, né? Mas a senda significa o caminho, né? O caminho da consciência, né? O caminho da consciência, o caminho estreito. Significa o caminho estreito, tá, pessoal? Então, o que pode-se também se dizer, o que é o caminho estreito espiritual?
o que é a senda espiritual. Então, o que é essa senda espiritual? É um caminho da consciência estreito, com dificuldade, com renúncia, com muitas coisas, tá? Esse caminho, a senda espiritual, ele vai provocar, entende, pessoal? Então, é um caminho da consciência que leva a esse comportamento, a essa dificuldade, né, pessoal? Aí eu coloquei uma pergunta aqui, e como podemos trilhar esse caminho da consciência? Então, como é que a gente trilha esse caminho da consciência, pessoal? Porque como é que a consciência tem um caminho? Entende? Quando Cristo está falando ali que ele é o caminho, velho, é o caminho da consciência, as pessoas, os carnais, tá? Aquele que ainda não despertou, não é espiritual ainda, ele entende o caminho como um caminho de uma igreja aqui. Porque foi colocado como isso, tá? A igreja matriz, né? Você sabe qual é a igreja mãe? Colocou isso nas consciências das pessoas. Entende? Cristo não estava falando desse caminho. Mas essas pessoas pegaram esse texto e colocaram isso na cabeça das pessoas. Hoje, tanto o católico como o evangélico, eles dizem que aquele caminho que Cristo está falando é o caminho lá da igreja deles. Então, pessoal, por isso que eu venho explicar o que é essa senda, né? Que é o caminho estreito, né? O que é esse caminho? E como podemos trilhar esse caminho da consciência? Então, é um caminho de consciência. Como é que a gente pode trilhar? Despertando a consciência, tomando consciência. Então, quando você é chamado por Deus, veio por despertar, você entrou nessa trilha para trilhar esse caminho, essa senda espiritual da consciência. Enquanto você não desperta, você está dormindo, você não está trilhando essa senda espiritual. Você não está. Entende, pessoal? Então, só aqueles que entram. Como é que podemos entrar? Como é que podemos trilhar esse caminho quando você despertar a consciência? É o que eu estou aqui, né? Dia após dia, né? Dia após dia, começa a encontrar mais de 1000 maneiras de amar. Então, dia após dia, eu estou aqui tentando despertar sua consciência, tá? Para que você desperte essa consciência. E quando você desperta, você entra nessa senda espiritual, né? Que a gente falou, a jornada espiritual. A gente falou ontem, não foi sobre isso? A gente entra nessa jornada, então, quem é que entra? Quem é que entra nessa jornada? Quem é que trilha esse caminho? A sua consciência. Mas ela só pode trilhar quando ela está desperta, ela tem consciência. Enquanto a sua consciência não tem consciência, tá? Você não está trilhando esse caminho. Por isso que tem muitas pessoas que não têm desejo de ouvir essas coisas espirituais, a palavra de orar, de meditar. Não, que nada, irmão. Eu vou ali, tá? Tomar um ali, eu vou na praia ali, que nada. Esse negócio aqui, eu vou fazer isso, nada, que ela não tem desejo, porque a consciência dela não despertou para essas coisas espirituais. Então, ela não está trilhando o caminho. Ela está seguindo o caminho do desejo, caminho do ego dela. Ela está seguindo aí, né? Vai levar ela à perdição, tá? Então, e Cristo fala sobre esse caminho estreito, né? Ele diz, escolheu o caminho estreito, deu o caminho largo, né? A porta larga. Então, ele fala que é essa senda. A palavra senda significa caminho estreito, tá? Que introdução, né, pessoal? Deu uma introdução muito grande aqui. Vamos começar o estudo que eu vou
como é que se diz, explicar aqui, tomar um chá aqui, né, para a garganta. Hoje eu tô me sentindo melhor, tá, pessoal? Porque ontem a garganta tava mal, meio febril, era, acho que a gripe querendo me pegar, mas eu tomei o limão. Lembra que eu tomei o limão aqui, suco de eu fiz o limão e aí consegui gravar o vídeo e quando eu terminei o vídeo, né, a espiritualidade me regenerou todas as forças. Graças a Deus, tá, pessoal? Mas vamos saber o que é essa senda espiritual, né? Aí ele fala, a senda espiritual é um conceito amplo que abrange a jornada de um indivíduo em busca de um propósito maior, com foco no desenvolvimento de sua consciência e no alcançar de um estado de plenitude espiritual. Então, ele está dizendo que é um conceito, né, que é falado por muitos grupos religiosos, né? Mas quem usa mais essa palavra senda é mais o lado espiritualista, usa bastante esse conceito. Ele diz que abrange uma jornada, né, de cada indivíduo, então, de cada consciência, que busca um propósito maior, né? Mas com foco no desenvolvimento da consciência. Então, o foco é desenvolver a consciência, expandir para alcançar um estado de plenitude espiritual, então, de iluminação espiritual. Entende? Então, a senda espiritual, isso é uma jornada que a nossa consciência está traçando, está caminhando. A gente está trabalhando aqui o desenvolvimento para desenvolver uma consciência de uma plenitude maior. Entende, pessoal? O que é a senda espiritual, o que é o caminho? Então, e nesse caminho de que a gente vai desenvolver, a gente vai encontrar dificuldade, porque o caminho é estreito. Por isso que a palavra senda significa caminho estreito. É o que ele fala aqui, ele fala, a senda é um termo que deriva do latim semita. Então, é uma palavra latim que deriva do latim semita. A sua acepção mais habitual está relacionada com o caminho que é mais estreito do que a vereda que se destina circular de peões e do gado menor. Então, era uma palavra usada onde o caminho era estreito para os gados passar, as circulações dos gados e dos peões passar. Então, essa palavra foi usada para também o contexto espiritual, porque fala do caminho estreito e Cristo fala sobre esse caminho. Aí foi usada essa palavra também, senda espiritual, que significa caminho estreito. Então, o que é que eu vou falar lá? Será que a Bíblia fala sobre a senda espiritual? Alguns evangélicos, não, essa palavra não tem na Bíblia. Você entende, pessoal? Por que a gente tem que estudar para não ficar na ignorância? Aqui não pode estar ninguém dormindo, tá? Ignorante aqui no meu canal não cabe, tá? Aqui tem pessoas que pesquisam, pessoa que estuda. A gente está estudando, estou estudando aqui para a gente não chegar. Então, eu vou colocar, existe na Bíblia senda espiritual? Existe, por quê? A palavra senda significa caminho estreito. Entende, pessoal? Então, para os evangélicos, não, porque são palavras que mais o lado espiritualista usa. Aí ele disse, isso não tem na Bíblia, irmão Samuel. Isso é heresia que você está trazendo. Isso é, tá? Então, por isso que eu trago esse estudo da onde vem o nome, tá? Para as pessoas estudarem. É assim que a gente estuda, pessoal. Tá? Para não ficar falando besteira. No meu canal não pode existir gente ignorante, gente dormindo. Aqui só tem que ter pessoas despertas a consciência,
tá? Não é permitido dormir aqui, tá? A não ser nos outros grupos espirituais que teve um cidadão que eu ouvi falando no canal aqui, né? Do YouTube, dizendo assim que a ignorância é uma benção. Eu não sei para quem, tá? Deve ser para o inimigo usar ele, tá? Aí, o que mais, pessoal? Vamos ver aqui. Cadê? Ele fala, em termos espirituais, a senda se refere a um caminho. Então, a palavra senda é o caminho estreito. Percurso ou jornada que alguém segue em direção à iluminação e o desenvolvimento espiritual, ou um estado de consciência expandida. Então, esse é a senda espiritual, tá? É onde a pessoa está seguindo aquela direção para a iluminação. Vai desenvolvimento espiritual, né? Até atingir um estado de consciência expandida. Ele fala, é um termo que implica em um processo de transformação pessoal. Então, esse termo se aplica ao processo que a pessoa está sendo transformada espiritualmente, né? Onde o indivíduo busca superar desafios, limitações para alcançar o objetivo espiritual. Então, ela está superando vários desafios. Nossa, pessoal, e a gente, você sabe, né? Agora, a gente quer despertar, olha como o nosso caminho não é fácil, pessoal. É perturbação, cada consciência aqui perturbada, é uma dificuldade que a gente encontra, tá, pessoal? Então, não é fácil a gente ser desperto, tá, pessoal? Porque tem alguns que estão enganando você. Venha por despertar, vai ser tudo maravilhoso. Não é assim, tá, pessoal? O caminho é estreito, tá? A senda espiritual significa isso, o caminho estreito. O caminho é dificultoso. Mas é isso, a gente que foi chamado pela espiritualidade, a gente tem que seguir nossa jornada, tá? Para alcançar esse estado de consciência expandida, que é a iluminação espiritual. Entende? Então, eu coloquei a pergunta, e como podemos trilhar esse caminho? Como é que a gente pode? É quando a gente desperta. Você praticando as frequências elevadas, aí você está trilhando esse caminho. Se você começa a mentir, enganar, entrar por outras coisas, né, egoísta, você saiu do caminho. Porque tem evangélico que pensa que sai do caminho, tá, pessoal? É por quando sai lá da igreja. É por isso que esse pessoal diz que tem desviado do caminho. Não é isso, tá, pessoal? Então, você desviar do caminho espiritual, dessa senda espiritual, é você entrar no caminho egoísta, caminho do ego, mentir, começar a fazer. Mesmo você, num grupo religioso, você esteja fazendo essas práticas do ego, você está desviado do caminho, está fora da espiritualidade, tá? Esse até meu bordão tá fazendo sucesso, né? Tá fora da espiritualidade. Então, quando eu falo tá fora da espiritualidade, então sua consciência está fora da frequência que a espiritualidade quer. É isso que eu estou falando. Ai, moço meu, mas eu vou para a igreja aqui. Não interessa, se você continua a sua frequência praticando coisas do ego, mentindo, fazendo coisas, você está fora, pessoal. Você está fora. Entende? Então, por isso que eu falei aqui, quem está praticando isso, pessoal, tá dormindo ainda. E tem muitos espiritualistas, evangélico, católico, espírita praticando essas coisas. Tá fora. Você não está fazendo espiritual. Você é um religioso como o outro aí. Tá? Então, aí o que é que ele fala? Ele fala, o conceito de senda espiritual pode ser encontrado em diversas tradições, né? Religiosa, filosófica, como o budismo, o hinduísmo, o miticismo
E muitas dessas tradições, a senda é vista como um caminho repleto de obstáculos e desafios. Então, entende que são essas religiões orientais que usam mais essa palavra senda espiritual? Mas ele está falando de um caminho que tem obstáculo, é estreito, tem desafio nesse caminho, que exige disciplina, então exige que a pessoa disciplina em práticas espirituais e perseverança para ser percorrido com sucesso. Então, é o caminho que Cristo fala, né? Perseverar nisso até o fim e você será salvo, né? Nesse caminho estreito. O negócio não é você entrar no caminho, é você permanecer, tá? Esse é o difícil, tá? E tem uns que nem conseguem entrar, porque quando ele vê que é estreito, ele nem quer saber desse caminho. Ele diz, não, não, não. Esse caminho é muito estreito, irmão. Não vou por aí não, tá? Entende? Tem uns que nem entram. Outros entram, mas chega e desvia do caminho. Porque ele vê que ele vai caminhando, vai se tornando estreito, vai se tornando dificultoso o caminho. E ele quer um caminho largo. Ele quer um caminho mais fácil. Não existe isso, tá, pessoal? Você não tá fazendo espiritualidade assim, tá? Tá fora. Aí por isso que quando chegar naquele dia, os religiosos vão perguntar: ô Senhor, não praticamos isso, não expulsamos o demônio. Apartai de mim que eu não conheço você, eu não conheço. Vai ser duro, tá, pessoal? Aí o que mais que ele fala, pessoal? Ele fala, a senda é um processo de conhecimento e transformação, pessoal. Então, que você vai sendo transformado nesse caminho. Então, quando você entra nesse caminho, vai transformando você. Onde o indivíduo busca desenvolver suas qualidades espirituais e superar as limitações. Então, nesse caminho, você vai desenvolvendo, né? Praticando as práticas e vai aparecendo qualidades elevadas espirituais. É isso, pessoal, tá? Você entende que o caminho ali que Cristo está falando não tem nada a ver com o caminho que é ensinado aí pelos pastores? Eles estão tudo no ego, então não são espirituais. Essas pessoas não são espirituais. Quando fala caminho, ele está entendendo o caminho da igreja. Quando fala igreja ali na Bíblia, ele está entendendo como aquele prédio ali. Então, essas pessoas estão carnais, pessoal. Não, é por isso que a Bíblia, aquele que é espiritual, discerne todas as coisas espiritualmente. Entende? É o que a gente está fazendo aqui. Então, aí o que mais que ele fala, pessoal? O caminho não é fácil. Então, esse caminho espiritual não é fácil, pessoal. E pode apresentar desafio, obstáculo que exige esforço, dedicação para superar. Então, vai aparecer obstáculo, desafio para a gente superar. Então, da onde vem a força da gente para a gente superar? Dessa conexão com Deus, com a espiritualidade. Para nos dar força, para a gente caminhar nesse caminho, tá? Senão a gente sai, pessoal, tá? Se a gente não ser verdadeiro, contrito com Deus, a gente sai desse caminho. Como muitos aí, tá? Até entrou no caminho correto ali e tal, mas a consciência deles se desviaram por causa de dinheiro. Olha aí quantos líderes, quantos pastores estão desviados do caminho. Ah, não, irmão, somente não está desviado do caminho, ele está lá na igreja, lá pregando. Ele está pregando lá o caminho dele, ele está desviado do caminho do Senhor. Esse caminho, essa senda espiritual, esse caminho, ele está desviado, a consciência dele. Tá? E é por isso que quando chegar aquele dia, Cristo vai falar para essas pessoas: aparta de mim, eu não conheço você. Você não praticou justiça, você não fez o que era correto. Vai ser duro, viu, pessoal? Então, por isso que eu estou trazendo
esse entendimento para que a gente tome consciência. O caminho da senda espiritual é um caminho de consciência. Não pode ir dormindo, não pode entrar nesse caminho, tá? Aí ele fala, muitas tradições espirituais oferecem prática e disciplina específica para auxiliar o indivíduo em sua jornada. Então, nessa senda espiritual, né? Como meditação, yoga, oração, estudo das escrituras, né? E gratidão. Então, são essas práticas, pessoal, que ajudam a nossa consciência a continuar no caminho, nesse caminho, nessa senda espiritual, nesse caminho estreito. A gente vai se observando, tendo consciência, o que é que a gente está fazendo, o que é que eu estou pensando, o que é a emoção. Então, a gente vai se, como é que se diz? Se lapidando. Então, esse é um caminho onde Deus vai começar a lapidar a gente. Então, começar a purificar, começar para a gente entrar no caminho. Porque esse é um caminho aonde os imundos não passam. É só os santos mesmo, aqueles purificados, que ficam no caminho de Deus. Entende? Então, quem cometeu a estar impuro não está nesse caminho. Não pode ficar. Não, o caminho de Deus é puro e santo, tá? É perfeito. Então, tem que se alinhar. Então, você que é chamado, você está sendo trabalhado nesse caminho, ó, sendo lapidado. Oh, meu Deus! Para você brilhar. Você entende? Você viu como o ouro tem que passar pelo fogo para ele brilhar. Então, nesse caminho, a gente vai ser purificado pelo fogo, para a gente ter a iluminação espiritual da consciência. Você não imaginava isso, né, pessoal? Mas é isso. Aí, o que mais que ele fala, pessoal? O que mais que ele fala aqui? Ele fala, a senda espiritual pode ter como objetivo a iluminação. Então, o objetivo de você entrar na senda, no caminho estreito, o objetivo é você chegar à iluminação. Porque quando você estiver trilhando esse caminho apertado, estreito, né? vai começando a lapidar você, para você, quando chegar lá, você já esteja iluminado, tá? É por isso que a Bíblia fala que o caminho do justo é como a luz da aurora. Você sabe a luz da aurora? Cada dia vai brilhando mais e mais até se tornar um dia perfeito. Então, é isso que é o caminho, a senda espiritual. Aí ele fala a união com o divino, então o objetivo também a iluminação e a união com o divino, então com Deus, né? A libertação do sofrimento, então, que a maioria do sofrimento está no ego, né? Você vai se libertar do ego. E o desenvolvimento de qualidade como amor, compaixão e sabedoria. Então, e qualidade que você vai desenvolver, você vai vibrar no amor, na compaixão e vai ter sabedoria de andar nesse caminho. Então, o objetivo da senda, do caminho estreito, é isso, é lapidar sua consciência, tá? Purificar você, para você iluminar, você ter uma união, uma comunhão com Deus, libertar você do sofrimento do ego e desenvolver a qualidade de amor, compaixão e sabedoria. Então, é nesse caminho que é trabalhado isso. E tem muitas pessoas que, quando começa esse trabalho, pessoal, eles não aguentam, eles desviam do caminho. A consciência dele, ó. Então, o inimigo coloca coisas, tá? Externa aqui. Foi como o diabo ofereceu para Cristo coisas aqui, riqueza do mundo, então, para ver se ele desviava desse caminho. Mas Cristo resistiu. E tem muitos líderes aí que não estão resistindo, tá?
Estão caindo de boca aí. Já está tudo desviado da espiritualidade. É sério, pessoal, tá? Esse caminho não é fácil, mas é um caminho, tá? Que vai nos levar a essa iluminação, a comunhão com Deus, a libertação, a gente desenvolver qualidade, a vibração do amor. É aí que vai levar a gente tudo a isso, tá? O que mais? Ele fala, o que pode desviar a senda espiritual é o livre-arbítrio. Então, o que faz com que a gente, a nossa consciência, saia dessa senda espiritual, que é o caminho estreito, é o nosso livre-arbítrio. Então, é a nossa escolha. As pessoas vão ter que escolher. Por isso que eu estou aqui falando isso, porque você, quando ouvir, você vai escolher. Se você dizer, eu não quero, irmão Samuel, eu vou dizer, não, esse é meu chamado, eu quero. A outra pessoa, então, é uma decisão do livre-arbítrio. Então, o que pode desviar é o nosso livre-arbítrio. Esta é a causa de nosso sofrimento, quando pelo livre-arbítrio decidimos fazer mau uso da energia divina. Então, pegamos a energia que Deus nos deu para fazer mau uso. Todas as energias que estão no nosso corpo espiritual são energia divina, tá, pessoal? Até a energia sexual é uma energia divina. Agora, como é que você está usando essa energia sexual? Será que é para fazer o bem a outra pessoa? O seu cônjuge? Amar a outra pessoa? Às vezes você está usando essa energia para fazer coisas até que não é devido. Entende? O problema é esse. Ele aí fala, posteriormente recebemos o retorno dessa energia mal qualificada. Então, você usa essa energia mal, então vai voltar para você. Não tem jeito, e por isso que eu estou falando. O que é que você está fazendo, tá? Qual energia você está lançando no ambiente? Deus nos deu vida, que é a sua própria energia, para que possamos experimentá-la aqui, neste plano físico mais denso, e sentir o resultado do bom e do mau uso dessa energia. Então, você escolhe, pessoal. Então, a nossa consciência, o nosso livre-arbítrio é para escolher. Ou você escolhe usar essa energia para o bem, ou usar essa energia para o mal. É a nossa única decisão da nossa consciência, é isso. Então, você vai escolher, né? Aí ele fala, toda essa energia liberada por meio do pensamento, sentimento, palavras e ações retorna multiplicada porque ela vai se juntando a outros similares. Esta é a lei do karma. Então, é a lei do karma que vai pegar a gente. Então, e ela diz que essa energia que a gente libera para o ambiente, né? É o quê? Através do pensamento. Então, o que é que você está pensando? Está pensando besteira? Sentimento, então, a emoção, né? Então, o que é que está acontecendo? Palavras, então, palavras, o que é que você está falando? E qual é a sua ação aqui nessa realidade? Tudo isso é energia e ela pode voltar para você. Que os espiritualistas falam que é a lei do karma. Entende, pessoal? Esse é o nosso problema da gente se desviar da senda espiritual. Então, quando a gente estiver na senda espiritual, no caminho estreito, a gente sempre tem que ter o livre-arbítrio de escolher o bem, de fazer a justiça. É por isso que a Bíblia ensina, sempre faça o bem. Não, e a própria Bíblia ensina, né, que não retribua mal com mal, mas vença o mal com o bem. Por isso que a Bíblia está ensinando isso, pessoal. Você vê a sabedoria de Cristo, tá? Dos apóstolos, está bem à frente. Porque a gente quer vencer o mal, fazendo logo o mal também, tá? Todo mundo é assim, pessoal, tá? É difícil. Por isso que o caminho, essa senda espiritual, que é o caminho estreito,
que é o caminho de Cristo, é difícil de a gente seguir. Por isso que muitos se desviaram. Entende? Ah, o que mais? É um caminho que você tem que fazer justiça, fazer o bem, até os pobres. Teve até um pastor aí que eu vi o vídeo que ele disse que não gosta dos pobres. Como é que pode isso, pessoal? Você está querendo ser um pregador de Cristo, de Deus, e quer odiar o pobre? Aonde foi Deus que escolheu os pobres para trazer para o evangelho? Entende? Então, muito engano que existe aí nesse meio, tá, pessoal? Aí ele fala, com o livre-arbítrio o homem foi criado, coisas belas e deformadas, coisas boas e más. Então, a sua consciência, o seu livre-arbítrio escolhe, pessoal. O mau uso da energia criou o chamado véu de Maia, o véu da ilusão. Então, quando você escolhe, você usa a energia mal, né, pessoal? A energia de baixa frequência, o chamado véu, ele cobre você. Então, ele vai escurecendo a sua consciência. Você vai entrando na ilusão. Então, para sair da ilusão, você tem que praticar o bem. Porque aí vai clareando você vai saindo da ilusão. É por isso que a Matrix preparou tudo incentivando a você praticar coisa errada. Ele coloca ira aqui, então passa notícia de frequência baixa, música com frequência baixa, as pessoas brigam, as pessoas ficam iradas. Então, porque ele quer que esse véu do Maia, né? Que é Maia, você lembra que a gente gravou o vídeo aqui falando que Maia significa o véu da ilusão. Então ele quer que esse véu da ilusão fique cobrindo você e você não enxerga a verdade. O que é que você tem que praticar? Aí ele fala que impede o homem de ver com clareza o que ele é. Então impede que você veja quem você é. Você é uma consciência. De onde veio e para onde vai. Então, impede isso. É por isso que a maioria das pessoas, você pergunta aí, da onde você veio, para onde você... Ninguém sabe, pessoal. Eles estão tudo... Então, porque está com véu. Porque estão praticando, usando a energia para o mal. Você tem que pegar essa energia, usar para o bem, pessoal. Para que vá quebrando esse véu da ilusão. Você vai saindo da ilusão. Entende? Esse é o problema do homem, tá? De todos nós, né, pessoal? Se a gente, eu mesmo estou no caminho, vocês estão aqui aprendendo comigo o caminho espiritual, mas se você começar a praticar coisas erradas, vai cegando você. Quando vê, você já tá fora do caminho, tá fora da espiritualidade. Por isso que aqui eu tô sempre corrigindo, não, isso não é correto, não. O correto é esse, o caminho é esse, o caminho, a senda espiritual é isso, é estreito. Ah, é difícil, irmão Samuel. Quem disse que é fácil? A não ser alguns espiritualistas estão dizendo que é fácil aí o caminho da espiritualidade. Estão convidando você, parecendo, porque eles querem tirar dinheiro de vocês. Convidando vocês para curso, né? Vai ser tudo de bom para sua vida. Será? Não sei não, tá? Aí ele fala, não sabe de onde veio e nem para onde vai. Muito menos se lembra ele do compromisso assumido com o Pai e a sua missão aqui na Terra. Então, essas pessoas ficam cegas, ficam dormindo, não sabem o que está fazendo aqui. Ela esqueceu do compromisso que fez com Deus, que vinha para aqui fazer o bem. Ela esqueceu. Aí está aqui até bagunçando. Está usando a energia dela para fazer o mal. Tem pessoas agora, pessoal, que veio de lá da fonte, né, de Deus, veio para aqui, nasceu, Deus deu um corpo para ela fazer o bem aqui, mas ela está chegando, está fazendo mal. Você sabe, pessoal? Tem pessoas assim. Por exemplo, mesmo os pastores aí, era para fazer bem, as pessoas estão fazendo mal às pessoas. Porque estão dormindo, estão cegos.
Porque esse véu da ilusão está tomando. Então, é o inimigo enganando aí as pessoas. E aí você sai do caminho, do propósito que você veio fazer. Porque você não sabe o que você veio fazer. O que é que a gente tem que fazer? Começar a trabalhar, voltar para o mundo espiritual, voltar à nossa consciência, tá? Começar a ter clareza para a gente descobrir realmente o que é que a gente veio fazer aqui. E começar a usar a energia para fazer o bem. Não usar a nossa energia para fazer mal ao próximo. Nosso pensamento, nossa palavra, mentir. Então, quem está mentindo, enganando? Então, por isso que eu falei ontem aqui no vídeo de ontem que eu gravei. Onde tem engano, mentira, não tem despertar da consciência. Lembra que eu falei isso? Está aqui gravado aí, o vídeo que eu gravei ontem. Não tem. Então, todo lugar que você vê aí engano, tem mentira, não tem despertar da consciência, não tem despertar aí. Aí tem o engano, tem religiosidade, tem tudo, mas menos despertar da consciência. Tá? Aí o que mais, pessoal? Nós erramos muito. Então ele fala, cara, a gente erra. Contudo, chegou a hora da salvação, que significa a autoelevação, né? Essa elevação. Nós somos filhos de Deus e devemos assumir nossa responsabilidade e clamar por nossa herança divina de sabedoria, paz e abastança. Então, se você despertou quando foi chamado, você se tornou filho de Deus. Então, nós erramos ainda, tá, pessoal? Porque ainda coisas do véu tentam nos... Por isso que a gente tem que começar a expandir a consciência. Então, vocês despertarem aqui no meu canal, tem que se dedicar o tempo para esse estudo, pessoal. Se dedicar para meditar, orar, praticar as coisas para você ir tendo clareza e aumentando a sua consciência. Não é chegar a participar, como os espiritualistas estão falando, participar de uma imersão espiritual, né? Você foi lá, pagou curso, participou e pronto. Aí agora não faz mais nada, não participa mais nada. Aí fica lá no ego fazendo as coisas. Isso não resolve, tá? É isso que está acontecendo, tá, pessoal? Está virando um meio religioso, um meio de falar do despertar espiritual, está virando um meio religioso como os evangélicos. Porque os evangélicos acreditam que é só ir lá na igreja, aceitou Jesus, se batizou, pronto. Agora eu estou salvo. É o engano, é porque tem espírito de engano, tá? No meio na maioria dos grupos religiosos. É por isso que eu não fico em nenhum, tá? Tem espírito aí trabalhando, tá, pessoal? Para enganar, para as pessoas não entender o que é essa senda espiritual, esse caminho, essa trilha, esse caminho da consciência. Você vê que até hoje os evangélicos não sabem o que é esse caminho. Ele pensa que é lá, o caminho da igreja. Como católico também. Como os espíritas também. Pensam que é o caminho de lá, do centro espírita. Entende? Essas pessoas não entendem. Então, por isso que eu não misturei, tá? Não me misturei com nenhum grupo religioso, por causa disso que eu vi que estavam fora de falar da verdadeira espiritualidade, do verdadeiro caminho, que é Cristo, né? Esse caminho estreito. Aí ele fala, o ego mente carnal ou a mente inferior é o que mais nos afasta do mestre, então, de Cristo, né? E atrasa o cumprimento do compromisso que assumimos com o Pai, de realizar a nossa missão. Então, quanto mais a gente vai entrando no ego, no eu inferior, né? Que o ego, a gente vai se afastando daquilo que o mestre quer e vai atrasar o nosso cumprimento, né? Do compromisso que assumimos com o Pai, com Deus, né? E de cumprir a nossa missão. Então, de a gente fazer aquele propósito que Deus queria que a gente fizesse. Aí ele fala, com o livre-arbítrio, criamos
o eu inferior, o ego, a nossa personalidade humana. Então, o livre-arbítrio veio por causa dessa eu inferior do nosso ego. A gente escolher. Mas Deus está querendo que você escolha o bem, pessoal. Use essa energia que Ele deu a você, tá? Deu um corpo, que é um corpo de energia. A alma também é uma alma de energia. Para que você use tudo isso para o bem do próximo. Mas o que é que acontece que as pessoas estão fazendo? Usando essa energia para quê? Olha aí, pessoal. Olha aí. Olha aí ao nosso redor aí o que é que está acontecendo. Vocês vão ver. Então, ele fala, nossa personalidade, como criar energia de disposição livre ali, a sua disposição com o livre-arbítrio. O homem foi criado ego, formando a sua personalidade. Assim como o escultor vai dando vida à sua obra. E quando o ego e a personalidade estão bem constituídas, o indivíduo atinge o elevado senso moral e dignidade. Ele se sente bem consigo mesmo. Ele se acha o tal. Então, se acha. É isso que acontece com as pessoas, tá? Então, por isso que a gente tem que trabalhar esse ego aí, tá, pessoal? A gente entrar num caminho, e aí por isso que Deus criou um caminho de equilíbrio, que é o caminho de Cristo. É esse caminho, a senda espiritual. Para ir o quê? E demonstrando a sua consciência nesse caminho. Para você não sair aí fazendo o que bem entende. Tá? Foi por isso que Deus criou o caminho. E o caminho dele é Cristo. É o caminho do meio. É o caminho do equilíbrio. Para ele saber tanto usar as energias, né? Que está no corpo, as energias espirituais, ele saber usar essa energia para o bem do ser humano. Entende, pessoal? É isso que as pessoas têm que entrar nesse caminho por causa disso. Aí o que mais, pessoal, que ele fala? Ele fala, a alma é a nossa essência, é a pura extensão de Deus. A mente e a emoção é o corpo, são elementos que a alma pega para si. Então, a nossa alma, a nossa consciência está usando a mente, as emoções, são os elementos que a gente está pegando para si, no sentido de experimentar esse nível de existência. Então, quando a gente está nesse nível de existência, a gente está usando esse corpo, está usando o ego. Agora, a gente tem que usar com o quê? Com sabedoria. Usar as energias que a gente tem no corpo, tudo para o bem, pessoal. Olha uma energia que leva as pessoas a descontrole. A energia sexual, pessoal. Tem pessoas que é dominada por essa energia. Ela não consegue se dominar. Usa tanta energia para o mal. Ela poderia usar uma energia para fazer a outra pessoa feliz. Mas veja se isso está acontecendo. Entende? E isso vai cegando a pessoa. Aí ele fala, no curso de nossa jornada na Terra é possível aprender a não se restringir pelo corpo, mente e emoção. Então, a gente não pode ficar preso a isso. A gente usa isso, tá? A nossa consciência usa essas partes. Mas o que é que a sua consciência está presa? Quando uma pessoa está presa no pecado, o que é que Cristo falou? Ela está presa ao corpo, aí a mente e a emoção dela. É isso que nos prende a gente aqui, pessoal. E pior que você morre preso a uma situação, você fica preso aqui nessa realidade. Você não passa para outra fase. Aí tem que acontecer o quê? Você vai ter que repetir a série. Vai ter que repetir para ver se você tem outra chance de despertar e fazer diferente. Tá? É isso que acontece. Aí ele fala, quando se transcende o nível inferior, então, você transcende essas coisas, o que resta é a alma pura.
E assim nos libertamos do ciclo da encarnação. Então, só assim não reencarnamos mais. Assim nos libertamos de voltar para aqui encarnar de novo. Por que a gente só volta aqui? Porque a gente errou, pessoal. A gente não conseguiu atingir a frequência para ir para outra dimensão. A gente não atingiu. Tá? Por exemplo, eu estou aqui, você está aqui, a gente já deve ter outra vida aí, tá? A gente praticou coisas aí que não devia. E a gente está aqui agora tentando consertar. Então, aproveite esse despertar para você passar para outra realidade, pessoal. Mas você tem que atingir a frequência correta, tá? Ele fala, eventualmente, como uma viagem de volta a Deus continua. Então, é como você voltar para Deus. Você voltar para Deus. É por isso que ele fala, na casa do Pai há muitas moradas. Então, Cristo veio chamar aquelas almas, aquelas consciências, para voltar para Deus. A alma também é transcendida e o que fica é Deus. Então, a sua alma vai se alinhar com Deus, então o que fica é Deus. Você se transforma também em um Deus, pessoal. É isso que tem que acontecer, tá? Aí o que mais? Ele fala, o caminho estreito simboliza a disciplina e o compromisso que são necessários. Então, o caminho estreito, que é a senda espiritual, simboliza isso. Disciplina, compromisso, que são necessários para viver uma vida espiritual autêntica. Então, para você viver uma vida espiritual verdadeira, não como esses que estão dizendo que é espiritual, mas não estão vivendo uma vida espiritual verdadeira. É um engano aí, tá? Estão vivendo um engano aí religioso. Eu tenho que falar isso aqui para você, tá, pessoal? Porque senão o engano toma conta da gente também. A gente tem que entender o que é o caminho. Porque muita gente pensando que é caminho de igreja, de algum grupo religioso. Tá fora, não é assim, tá? Aí o que mais, pessoal? Ele fala, ao contrário do caminho largo, que representa a facilidade e a conformidade com as normas sociais. O caminho estreito, né, a senda espiritual, que é o caminho, exige sacrifício. Não é fácil, tá? Perseverança e uma busca constante por uma relação mais profunda com Deus. Essa jornada, né, da consciência pode ser repleta de desafio, mas é também uma oportunidade de crescimento espiritual e transformação pessoal. Ao escolher o caminho estreito, a senda espiritual, a sua consciência, você escolhe, tá? Porque você viu que você tem livre-arbítrio de escolher o bem e o mal. Então, o caminho estreito é você escolher fazer o bem. As pessoas que creem em Deus, então, aquelas pessoas que creem em Deus, são chamadas a renunciar o seu desejo egoísta. Então, você tem que rejeitar as coisas do ego. Desejo egoísta. O homem inferior, o homem do desejo, o homem do ego. Você tem que renunciar a esse desejo egoísta e abraçar a vontade divina. Então, a vontade de Deus. Você tem que agora fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É que a gente ame ao próximo como a ti mesmo. Essa é a vontade de Deus. Mesmo quando isso significa enfrentar dificuldade e perseguição. Então, mesmo que você enfrente dificuldade em fazer isso e sofra ainda perseguição porque você está abraçando fazer a vontade de Deus, você tem que perseverar. Não pode dar para trás, tá, pessoal? Muitos deram para trás, já se desviaram da espiritualidade. Muitos foram enganados aí por causa do dinheiro, por causa que eles queriam se dar de bem, tá? Mentiram, já saíram da espiritualidade. Olha, muitos religiosos que já não estão mais na espiritualidade.
Eles não estão mais trilhando esse caminho estreito. Estão no caminho largo, né? Caminho religioso aí. Entende, pessoal? Por isso que a gente tem que ter consciência, tá? Aí ele fala, além disso, o caminho estreito é frequentemente associado à ideia de santidade. E a santidade não é apenas questão de regra, de questão de seguir regra ou norma, mas envolve relacionamento íntimo com Deus, que nos transforma de dentro para fora. Então, essa santidade é aquele relacionamento que a gente vai tendo com Deus. Não é seguir regras, tá? Para vocês entenderem o que é essa santidade, tá, pessoal? O que a Bíblia está falando. Então, no caminho estreito é um caminho que você vai ter no relacionamento com Deus, né? O caminho a senda espiritual, né? Que é o caminho estreito. Mais 55 minutos, pessoal. Vamos parar aqui, tá? Eu vou parar aqui para a gente continuar na segunda parte, tá certo, pessoal? Então, até a segunda